Escolas municipais passarão a ter a cobertura prioritária da Prefeitura de Natal. DENIT define para este sábado a entrega da passagem inferior sob o viaduto da Avenida Maria Lacerda, na BR-101. Tribunal Regional Eleitoral orienta eleitores a usarem as famosas colas e não prejudicar o ritmo da votação. E ainda, apesar do inverno regular, reservatórios hídricos potiguares estão com um pouco mais de 25% da capacidade total. Esses são alguns destaques da edição desta quarta-feira, dia 26 de setembro, do Câmara Repórter. As escolas municipais de Natal passarão a ter a cobertura prioritária da Prefeitura. O objetivo da matéria é dar mais segurança a alunos e professores. O projeto é de autoria do vereador Preto Aquino e, apesar de receber um parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, foi reprovado na Comissão de Educação. A presidente da comissão, vereadora Ileika Bezerra, afirmou que os itens apontados como prioritários do Executivo Municipal já são parte das responsabilidades regulares da Prefeitura. O que o projeto propõe são coisas muito normais, naturais, que deveria ser para a cidade como um todo. Então, faixas de pedestre, segurança, quem é que não quer segurança na sua casa, na nossa casa, no nosso bairro, em toda a cidade? Então, por quê? Eu acho que a escola ela é muito usada. O projeto foi amplamente discutido em plenário. O autor do PL defendeu a necessidade de intensificar essas obrigações, como a limpeza de terrenos, manutenção da iluminação pública e pintura das faixas de pedestres no entorno das escolas. A matéria conseguiu a aprovação dos vereadores. O objetivo do nosso projeto é cada vez amarrar e que o município tenha na certeza que é obrigação deles entregar qualquer que seja a escola, ou entregando uma obra recém-inaugurada, ou então aquelas que já estão em pleno funcionamento, ter a responsabilidade do município presente nas suas obrigações. Dando continuidade à nossa série de reportagens com os candidatos ao governo do estado, hoje vamos conhecer o perfil do candidato Carlos Alberto, do PSOL, e as metas de gestão para as áreas da segurança, educação, saúde, desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda. O candidato ao governo do estado, Carlos Alberto Freire Medeiros, é professor e tem 50 anos de idade. Quando jovem, foi presidente do Centro Cívico Juvino Barreto, tendo participação ativa na campanha Diretas Já. Como estudante universitário, foi vice-presidente do Centro Acadêmico do curso de Administração da UFRN. Como profissional, foi conselheiro e vice-presidente do Conselho Regional de Administração. Foi subsecretário de Turismo, coordenou o programa Prodetur, qualificando profissionalmente 15 mil pessoas para trabalhar no turismo. Carlos Alberto foi candidato a vice-prefeito de Natal em 2012, com 85.915 votos. Também foi candidato a deputado federal com mais de 11 mil votos. Filiado ao PSOL em 2018, professor Carlos Alberto é candidato ao governo com uma pauta de implementação de uma política de Estado voltada principalmente para a educação. O candidato Carlos Alberto é professor da UFRN desde 1999. Ele é bacharel em administração e também tem mestrado na mesma área pela UFRN. Ele fez doutorado na Universidade de São Paulo, a USP, e é um empresário bem-sucedido no setor alimentício. O candidato ao governo do estado pelo PSOL, professor Carlos Alberto, fez uma caminhada por algumas ruas do maior centro comercial do Rio Grande do Norte, o Alecrim. Ele conversou com várias pessoas, apertou a mão dos eleitores, apresentou suas propostas e ouviu algumas reclamações e conselhos caso seja eleito. No corpo a corpo com eleitores, o candidato aproveitou a oportunidade para entregar panfletos contendo o programa de governo com mais de 50 itens. Além disso, conversou com eleitores sobre diversos assuntos. Um dos principais foram as condições estruturais do Alecrim, o incentivo ao desenvolvimento do comércio, além da limpeza e policiamento no bairro.
O professor Carlos Alberto também visitou lojistas e falou sobre as condições econômicas do comércio do Alecrim. O candidato falou com nossa equipe sobre o plano de governo dele para algumas áreas. Segurança pública. O Rio Grande do Norte está sofrendo com a transferência dos traficantes e dos grandes grupos de sindicato de crime, de facções criminosas para o Rio Grande do Norte. Nós temos que combatê-las, porque se elas ficarem aqui, a matança e a briga entre elas vai continuar. Nós precisamos atuar com a polícia fortemente capacitada na investigação para que a gente consiga expulsar esses traficantes e essas facções do Rio Grande do Norte para dar segurança de novo à população. Mas principalmente equipando a polícia, recompondo o efetivo e dando capacidade de investigação. Porque os crimes acontecem e não são investigados, esses delinquentes continuam soltos e a violência não acaba. Existe um déficit no Rio Grande do Norte de 9 mil policiais. São mais de 5.700 policiais militares e mais de 3 mil policiais civis. Sem recompor o efetivo, as pessoas não vão perceber essa sensação de segurança que é tão importante para o cidadão. Educação. Pernambuco saiu de um dos piores índices da educação para o melhor do Brasil no ensino médio e no Fundamental 2. Como ele fez? Implantando educação em tempo integral. Pernambuco adotou o seguinte objetivo: implantar na maior escola de cada município a escola em tempo integral. Nós iremos fazer a mesma coisa. Vamos implantar em todos os municípios, em todas as nossas mais de 600 escolas, a educação em tempo integral. Principalmente para que o aluno ele tenha prazer de passar o dia na escola, com várias atividades, mas principalmente com atividades de ensino técnico profissional, para que ele, quando sai do ensino médio, ele já tenha uma profissão, principalmente para os jovens que estão no campo, que estão sofrendo com a falta de oportunidades. Então nós temos que capacitá-los para eles serem empreendedores e voltarem a ter força e pujança na nossa economia rural. Saúde. Nós vamos criar consórcios municipais entre os municípios das microrregiões. Cada microrregião do estado terá o seu hospital funcionando e reformado com todas as condições de oferecer as especialidades médicas. E nós vamos recuperar e implantar uma rede de UPAs para que nós tenhamos capacidade de atender todas as urgências em qualquer ponto do estado, isso aliado com o trabalho da SAMU. Agora, principalmente, nós vamos valorizar os agentes de saúde e os agentes de endemia para que a nossa população não adoeça. Então, os municípios que demandarem menos da rede estadual, os agentes de saúde serão gratificados, porque o trabalho dele está sendo bem feito. E a média e alta complexidade nós vamos fazer nos grandes hospitais, inclusive nos universitários e, quem sabe, também na rede privada. Mas o principal, consorciando os municípios e cada região compartilhando os gastos de saúde. Desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda. Se paga muito imposto e o cidadão não tem poder de consumo, porque o Estado cobra exageradamente imposto do cidadão. Nós vamos reduzir as alíquotas de ICMS, porque elas prejudicam principalmente as camadas mais pobres da população. O ICMS ele pega uma parte da renda das pessoas. Então nós vamos reduzir gradativamente o ICMS, para recompor o poder aquisitivo das pessoas, para as pessoas começarem a ter o poder de compra de novo, devolvido a elas, para elas comprarem mais no comércio, para que o comércio contrate mais, para que o comércio compre mais na indústria. Nós teremos um apoio forte aos pequenos empresários, aos pequenos industriais, são mais de 10 mil no Rio Grande do Norte, aos agricultores familiares, são mais de 72 mil no Rio Grande do Norte. Nós precisamos recompor o rebanho, para que o homem do campo volte a produzir o seu leite, a sua carne e gerar riqueza para todo o Rio Grande do Norte. Nesta quinta-feira, a reportagem será com o candidato Herói Bezerra, do PRTB. Confira agora a agenda de campanha dos candidatos ao governo para esta quinta-feira. Nesta quinta-feira, o candidato Carlos Alberto, do PSOL, tem às 6 da manhã um futebol com amigos.
Às 9 da manhã, ele grava programa eleitoral. Às 11, tem reunião com a coordenação de campanha. Às 3h30 da tarde, agenda propositiva no Ministério Público do Rio Grande do Norte. Às 4h30, caravana na Cidade Alta. Às 9 da noite, ele participa de um debate na TV universitária. A candidata Fátima Bezerra, do PT, tem às 8 da manhã uma entrevista na Rádio Rural. Às 9, ela grava programa eleitoral. Às 3h30 da tarde, participa de uma agenda propositiva do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Às 4, faz caravana na Zona Oeste de Natal. Às 6 da noite, participa de entrevista na 98 FM. E às 7 da noite, participa de uma plenária com cristãos em Parnamirim. O candidato Dário Barbosa, do PSTU, concede entrevista a uma emissora de rádio em Natal às 1h30 da tarde. Às 3h30, ele recebe a agenda propositiva do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Às 9 da noite, participa de um debate na TVU. O candidato Breno Queiroga, do Solidariedade, tem às 8 da manhã gravação de vídeos para o programa eleitoral. Às 3h30, participa da entrega da agenda propositiva do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Às 9 da noite, tem um debate na TVU. O candidato Freitas Júnior, do Rede Sustentabilidade, não enviou agenda de campanha. O candidato Heró Bezerra, do PRTB, tem ao 12h30 uma entrevista a um web rádio de São Paulo do Potengi. Às 3h30 da tarde, ele participa de uma agenda propositiva do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Às 9 da noite, participa de debate na TVU. O candidato Carlos Eduardo, do PDT, tem às 9 da manhã gravação de programa eleitoral. À 1 da tarde, ele participa de uma entrevista na TV Band. Às 3 da tarde, entrega de agenda propositiva pelo Procurador-Geral da Justiça na sede do Ministério Público Estadual. Às 3h30, participa de uma caravana em Parnamirim. O candidato Robson Faria, do PSD, não enviou agenda de campanha. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, definiu para este sábado a entrega da passagem inferior sob o viaduto da Avenida Maria Lacerda, na BR-101. Luísa Mendes. A obra estava para ser entregue na primeira semana de setembro, mas devido às fortes chuvas, o prazo não pôde ser cumprido. Segundo o superintendente do DENIT, Willy Saldanha Júnior, a expectativa é que neste sábado o acesso seja liberado. Entretanto, ainda não há um horário definido. As outras obras do complexo viário da BR-101, que são o viaduto do Parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim, e o túnel de acesso à Avenida das Alagoas, em Neópolis, devem ter as obras iniciadas agora no mês de outubro. O objetivo das obras é tornar a BR-101 uma rodovia expressa, dando assim mais fluidez ao trânsito e elevando a velocidade média dos veículos de 60 para 80 km por hora. Luísa Mendes, de volta ao estúdio. O IGARNE divulgou o balanço geral da situação hídrica do Rio Grande do Norte. O inverno deste ano foi irregular, mas não suficiente para deixar os potiguares mais tranquilos. O estado está com apenas 25,56% da capacidade total. Passado o período chuvoso no estado, as bacias hidrográficas monitoradas pelo Instituto de Gestão das Águas do URN estão com 1/4 da capacidade total. Os efeitos da seca seguem firmes, tanto que já em setembro o estado renovou a situação de emergência em 152 dos 167 municípios potiguares. Após as chuvas de 2018, nós tivemos aí uma recarga que foi significativa em alguns reservatórios, né, chegando o reservatório até a sangrar, mas também não teve significativo momento de acúmulo de água em alguns reservatórios do estado. Como a exemplo ali na região de Cruzeta, na região de Acari, de Currais Novos, que reservatórios ou nem receberam água, como foi o caso do próprio Dourado, e também do reservatório de Gargalheiras de Cruzeta, que pouco recebeu, ou seja, já agora o Cruzeta já está sem poder operar e o Gargalheiras praticamente seco. Então são reservatórios estratégicos, uma região que nós temos muita atenção. E esse quadro de 25% dessa capacidade demonstra que nós continuamos em uma atenção, principalmente para o uso racional da água. Segundo o relatório apresentado pelo IGARNE, dos 47 reservatórios com capacidade superior a 5 milhões de metros cúbicos, 9 estão em volume morto.
o que corresponde a 19,14% dos mananciais potiguares monitorados. Já os açudes, 4 estão secos, o que corresponde percentualmente a 8,51% do total. Segundo o diretor-presidente do IGARNE, Josivan Cardoso, as previsões para o inverno do próximo ano não são muito animadoras. Hoje já está havendo pelos órgãos de meteorologia as simulações para os próximos 3 meses, né, chegando até, por exemplo, a dezembro. E aí isso tem uma tendência de instalação de El Niño, que representa ter momentos de seca nessa nossa região. Então isso já nos traz ainda mais uma situação de buscarmos intensificar a coletividade junto à sociedade para que todos possamos entender que esta água que nós conseguimos ter na reserva hídrica, ela deve ser usada com muita parcimônia, com muito cuidado. A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, maior reservatório do estado, tem apenas 609.700 mil metros cúbicos, correspondentes a 25,40% da capacidade total. 3 cidades do Rio Grande do Norte estão em situação de colapso. 90 cidades estão no esquema de rodízio. O Estado ele tem um plano emergencial de segurança hídrica e a partir desse plano foram destacadas ações como a instalação de mais poços onde tem capacidade, então vem sendo distribuídos poços pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. A própria forma de abastecimento das cidades também prudentemente vem sendo controlada. Nós temos cidades em rodízio para poder ter mais tempo abastecendo, então é uma forma de trazer também essa situação. E também o abastecimento por carros-pipas em cidades, né, que são capazes de receber esse tipo de abastecimento. A Oceânica e a Rede Manguemar realizaram um fórum para discutir os conflitos socioambientais do litoral potiguar. O encontro foi realizado pela Rede Manguemar, formada por pescadores, ambientalistas e membros da sociedade civil. O evento teve o apoio da Oceânica, organização não governamental formada por pesquisadores que fazem um levantamento da biodiversidade marinha do litoral potiguar. O encontro faz parte do projeto Ponta de Pirangi, que tem o objetivo de conservar o litoral de maneira integrada e participativa. A ideia da rede é a sociedade se organizando para discutir os conflitos socioambientais do litoral potiguar. Esse fórum em específico já é uma etapa à frente, que a gente já fez uma série de reuniões e de encontros e a gente já sistematizou os conflitos socioambientais que a gente tem no litoral do Rio Grande do Norte numa carta aberta, que é um documento vivo que a gente inclusive já entregou para vários órgãos ambientais, para várias instâncias de poder e várias instituições que estão diretamente ligadas a esses conflitos. Representando a colônia de pescadores de Natal, Rosângela Silva destacou o sofrimento dos pescadores com a poluição do rio Potengi. Ela também reclamou da desocupação da área onde foi construído o Museu da Rampa. No Canto do Mangue, onde o pescador nasceu e se criou ali, tem uma área do museu que está sendo construído o Museu da Rampa, e o governo do estado retirou o pescador daquela área e ainda entregou a questão Patrimônio da União, onde recebemos uma notificação com uma multa de quase R$12 mil, onde a colônia e os pescadores não têm condições de pagar essa multa. Além do desrespeito com o território da pesca e o mangue, no encontro também foi abordada as consequências da ocupação desordenada das margens dos rios do litoral. O comprometimento dos recursos hídricos, então você tanto ocupa as margens como você tem poluição nos rios, o rio Pirangi, o rio Piranha-Açu, por exemplo. A gente tem um desrespeito à pesca artesanal, então o território da pesca artesanal ele não é reconhecido, não é valorizado e na maioria das vezes ele é suprimido cada vez mais. E a pesca artesanal é o peixe que chega na casa dos brasileiros. O final de semana em 2 shoppings de Natal será marcado por ações de conscientização sobre a importância da doação de órgãos. O Natal Shopping e o Midway Mall recebem desta quinta até o próximo domingo ações da ONG Instituto do Bem, que visam a conscientização e o esclarecimento sobre a importância da doação de órgãos e transplantes. Na ocasião, que marca a última semana da campanha Setembro Verde, serão distribuídas gratuitamente carteiras simbólicas de doador, folders explicativos e oferecidos serviços de verificação de pressão arterial e glicemia.
também na quinta-feira, nesta quinta-feira, quando se comemora o Dia Nacional do Doador de Órgãos, a ONG lança uma campanha nas redes sociais para estimular os internautas a declararem seus perfis que são doadores, não deixando a decisão apenas para a família. Outros esclarecimentos podem ser adquiridos nos perfis do Instituto do Bem, no Instagram, Twitter e Facebook. Simone Silva para o Câmara Repórter. Com a proximidade das eleições, o TRE está dando dicas aos eleitores para não prejudicar o andamento do pleito. A eleição do dia 7 de outubro está logo aí. Mas será que, para não esquecer o número dos candidatos, o povo está preparando aquela colinha? Já sabem quem vai votar? Já tem a colinha já pronta para o dia da eleição? Não tenho ninguém ainda em vista para votar. São 6 dígitos. E aí, como é que vai ser para lembrar na hora? Tem que levar a colinha, né? É bastante número, né? Bastante diferença aí, os candidatos, é bastante pessoas aí, mas a colinha vai estar sempre na mão. Já está tudo feito, na realidade já estão todos escolhidos há um bom tempo. Já fiz toda a colinha, tudo certinho. Pois é, a cola é muito importante, até porque este ano, contando com a tecla confirma, o eleitor vai digitar nas urnas 25 vezes. Por isso, pensando em facilitar a vida do eleitor, o TRE disponibilizou esta cola, que pode ser impressa no próprio site da instituição. Este ano, o eleitor terá a opção de votar em 2 senadores, só que não é permitido votar 2 vezes no mesmo candidato. A cola ela é muito importante para que o andamento da votação ocorra de forma satisfatória. Se o eleitor não leva a cola e eventualmente esquece o número do candidato, então complica um pouquinho a votação e pode atrasar. Ok, dúvidas tiradas, mas e se o eleitor perder o título? Ainda é possível tirar a segunda via? Até quinta-feira, dia de 27, para se dirigir ao cartório eleitoral e solicitar a impressão da segunda via. Porém, esse ano, como você falou, temos a novidade do e-título, que o eleitor, inclusive até o dia da votação, ele pode baixar um aplicativo disponível tanto para iOS como para Android, gratuito, em que ele baixa o título eleitoral digital. 100% dos municípios do Rio Grande do Norte foram biometrizados. Então, quando ele baixar, o eleitor que fez o recadastramento biométrico, ou seja, aquele eleitor que está apto a votar nas eleições gerais de 2018, quando ele baixar o aplicativo, já vem todas as informações do título e a foto. O SESC está com atividades gratuitas nas unidades de Natal, Mossoró e Caicó. A programação faz parte da Semana Latino-Americana de Esporte e Atividade Física. A semana acontece simultaneamente em 13 países da América Latina e aqui no estado vai ter aula de zumba, fit dance, ginástica laboral, atividades aquáticas, além de alongamento. Bom, a proposta é que cada um descubra em si o prazer de se exercitar. A expectativa é de que pelo menos 3 milhões de pessoas participem da programação em toda a América Latina. Agora, para conferir a programação aqui no estado é só entrar no site do SESC, o www.sescrn.com.br. Agora atenção que a programação já se encerrou em algumas unidades. Ela continua nessa quarta no SESC de Caicó e nessa quarta e sexta no SESC de Mossoró e na zona norte da capital. É isso, a gente volta ao estúdio. O escritor carioca Fernando Daia, radicado há quase 20 anos aqui em Natal, lança seu mais novo livro nesta sexta-feira. A obra, que trabalha a temática da autoajuda, já foi lançada em São Paulo na Bienal Internacional em agosto último. Palestrante e escritor que versa sobre temas de autoajuda e motivacionais. Chega ao seu segundo livro, é carioca de nascimento, mas está em Natal há muito tempo. E aqui ele lança o seu segundo livro no próximo dia 28. Eu vou conversar agora com Fernando Daia para saber um pouco sobre a história dessa nova obra. Fernando, por que escrever um segundo livro e do que ele trata? Bom, esse livro é motivacional, autoajuda, é para ajudar as pessoas. Então é um livro, como eu encaro a vida, a forma que eu vejo a vida, que eu acho que se as pessoas adotarem, vão ser mais felizes, vão ter mais paz interior. Então, eu apresento o meu conhecimento ao leitor, convido a pensar sobre o assunto e, através de uma reflexão sadia, ele tire as suas próprias conclusões. Você falou que o livro é para ajudar as pessoas. De que maneira elas serão ajudadas pelo livro? Você é um estudioso. Eu estudo há muito tempo comportamento humano, então esse livro são vários capítulos sobre coisas do cotidiano humano, né? Então eu falo sobre amor, falo sobre o perdão, sobre o ciúme, sobre traição,
sobre as pequenas corrupções. O autoconhecimento propõe algumas práticas para a pessoa se autoconhecer. A autoestima também, algumas práticas para a pessoa saber como anda a sua autoestima e como fazer para melhorá-la. Fernando, por que as pessoas ainda precisam de livros de autoajuda, na tua visão? Olha, as pessoas estão sempre buscando a sua verdade, né? Entre erros e acertos. Então, não é o fato de ser católico, evangélico, espírita ou qualquer outra religião que liberta o ser humano, mas sim a busca incessante do bem e do amor. Então, esse livro ajuda essas pessoas a encontrarem esse caminho, né? São, como eu disse, são vários assuntos do cotidiano, da vida das pessoas, e elas, certamente, quando leem, vão talvez se identifiquem, né? Provavelmente vão se identificar, e se adotarem, tenho certeza que serão mais felizes. Então é isso, eu conversei com o Fernando Daia, que está lançando no próximo dia 28, na livraria do Shopping Midway, Evolução da Consciência. E terá noite de autógrafos e o livro poderá ser encontrado lá na livraria. Simone Silva para o Câmara Repórter. E veja a seguir uma entrevista com Marcos Maia, secretário de Tecnologia de Informação do TRE aqui do Estado. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Voltamos com o Câmara Repórter e já vamos com o nosso entrevistado de hoje, que é o Marcos Maia, secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado. Marcos, são muitas as demandas na sua área e a cada eleição essas demandas elas parece que aumentam, ou melhor, vão se intensificando, vão se aprofundando, vão se aperfeiçoando. Nesse ano, algumas novidades, por exemplo, o e-título é um novo instrumento a mais para o eleitor, para facilitar a vida do eleitor. É uma espécie de segunda via digital, digamos assim. Exatamente. É um aplicativo em todo o Brasil que o eleitor pode baixar com antecedência, que vai facilitar o dia da eleição, quer dizer, é um outro documento, vamos dizer assim, que ele vai estar no seu smartphone, tanto para a plataforma Android como iOS. E hoje, só uma curiosidade, nós já estamos com quase 120 mil aplicativos baixados no Rio Grande do Norte. Então, é um aplicativo muito bom, que traz onde votar. Quase todos os nossos locais de votação, eles estão georreferenciados. Então, o eleitor vai poder saber como chegar no seu local de votação, no próprio aplicativo. Tem como se fosse o mapinha do GPS indicando o caminho. Nós temos um universo de quantos mil eleitores aqui no estado? Temos 2.200.000 e alguma coisa mil eleitores. Ou seja, são 120 mil aplicativos baixados. É um número já considerável, mas ainda tem muito espaço para avançar. Como é praticamente a primeira eleição nele, já tivemos no ano passado, mas ele está bem melhor agora. Então, cada vez mais eu acho que nós vamos conseguir chegar num número bem representativo do eleitorado do Brasil. E para a gente deixar bem claro para o nosso telespectador, é preciso ter existem uma série de providências simples, curtas, que precisam ser tomadas antes do momento da votação com a apresentação do e-título. Não é só chegar lá, eu vou baixar o título agora, quando eu estou na fila da votação. Preciso tomar um pouquinho de precaução antes. Ele só tem sentido se for baixado antes, porque isso é muito porque no dia você vai votar e vai procurar seu título, não acha, então você teria ele já no seu smartphone. Então, a gente pede que ele agora, nessa semana, na próxima semana, que se antecipe, baixe esse aplicativo, porque se por acaso você não tiver os dados do seu título, você pode ligar para o TRE ou comparecer em algum central de atendimento nossa e, com base nos dados do cadastro, ele consegue ter esse aplicativo no seu smartphone. E para a própria votação em si, apenas o e-título no seu aparelho celular, ele é suficiente para a votação ou, de qualquer forma, além dele, é preciso levar um documento com foto?
Na realidade, o Rio Grande do Norte está 100% com eleitores com a sua biometria. Nós passamos por um recadastramento recentemente, chegamos já aos 100%. Então, pela legislação, a própria biometria já era suficiente para identificar na sessão eleitoral. Portanto, pode ser que algum eleitor desse não tenha sua biometria identificada. Então, ele tem que, nesses casos, tem que se identificar de forma tradicional, ou seja, com a identificação de um documento oficial com foto, que pode ser o e-título também. Então, a gente pede que, mesmo com a biometria no Estado, que leve um documento oficial, porque nesses casos, se precisar, ele já tem, para não ter que retornar na sua residência para poder votar. Certo. Agora, sobre urnas eletrônicas, são quase 8.000 urnas eletrônicas aqui na eleição, que serão usadas nas eleições desse ano, entre as urnas que serão, de fato, efetivas nas sessões e as urnas reservas, as que estão ali para algumas emergências. Elas estão em fase de preenchimento de dados, é isso? Na semana passada nós fizemos todas as sessões eleitorais de Natal da capital. E nesta semana estamos fazendo no interior, com a previsão de concluir ainda nesta semana todas as urnas do Rio Grande do Norte, tanto as urnas das sessões, as urnas que nós chamamos essas de contingência, que é para ela estar pronta para entrar em campo, vamos dizer assim, né? Se uma urna quebrar, ela vai estar pronta para ser substituída. E um detalhe que nós temos ainda 67 urnas específicas para justificativa eleitoral, para aqueles eleitores que estão ausentes do seu domicílio, possibilitar fazer a sua justificativa nessas sessões em locais estratégicos. Também chamando a atenção que nas demais sessões o eleitor pode se dirigir e fazer a sua justificativa, desde que não seja no mesmo município de origem. Qual a diferença de preenchimento dessas urnas? As urnas para votação e as urnas para justificativa de voto? As urnas justificativas são urnas exclusivamente para justificar o voto. Então ela não tem candidatos, não tem tabela de eleitores, ela é uma urna específica só para a justificativa do voto. E essas sessões com essas urnas, elas foram distribuídas em lugares e cidades estratégicas? Principalmente onde tem um grande fluxo de turistas. Vamos supor, na Pipa, se eu não me engano, tem na rodoviária, no aeroporto. Isso tudo facilita aquele turista, principalmente, que está chegando no dia da eleição e que não pôde votar na sua cidade e vai se deparar com uma sessão específica. É um procedimento bastante rápido, bem mais rápido do que ele aguardar numa fila onde tem pessoas votando. Então, a gente pede para que nos municípios que têm essas mesas exclusivas, que ele se dirija, que vai ser muito melhor para ele. Em relação a uma curiosidade, em relação ao preenchimento das urnas, existem alguns candidatos que ainda estão com as suas situações jurídicas em avaliação no Tribunal Regional Eleitoral. Como fica a situação desses candidatos especificamente no preenchimento de dados? Eles vão para as urnas com foto, com número ou não? No dia 20, nós tivemos que fechar o nosso, vamos dizer assim, a nossa base de dados. Então, naquele dia, todos os candidatos que estavam ainda de forma, vamos dizer assim, não definitiva, com chance de mudança, vamos supor, ele podia estar indeferido, mas ele recorreu dessa situação. Então, esses candidatos estão na urna eletrônica. A diferença, o ajuste nós vamos fazer no dia da totalização. No dia da eleição, quando aqueles votos chegarem, vão sair no boletim de urna, mas se até o dia da eleição já tiver uma decisão desfavorável a ele, aqueles votos, dependendo do caso, vai ser nulo. Ou então vai ser considerado se o recurso dele tiver sido provido. Outra dúvida agora em relação, vamos falar sobre segurança de urnas, mas dividir em dois aspectos. O primeiro aspecto do transporte das urnas para as cidades, para os locais de votação. Quando será feito esse transporte e como será feito esse transporte? Esse transporte, eles são feitos praticamente da zona eleitoral, em cada sede de zona, para os locais, feito pela própria, um transporte que a própria Justiça Eleitoral requisita, à exceção de alguns municípios maiores, que é uma empresa contratada e vai ser realizada. A exemplo de Natal, Mossoró, Parnamirim, então esses municípios maiores têm uma empresa contratada que vai deixar essas urnas no próprio sábado. Certo, mas em relação à segurança das urnas, é a cargo do tribunal ou já a Polícia Militar assume esse papel? Isso já foi acertado com as forças aqui do Estado
E a partir do sábado, em cada local de votação vai ter policiamento já para aguardar essas urnas até o dia da eleição. Que aí quando ele passa a ser de responsabilidade dos mesários que vão chegar ali por volta das 7, 7h30 da manhã. Então a Polícia Militar, digamos assim, assume a segurança das urnas quando elas chegam nos locais de votação. Mas dos tribunais, dos cartórios eleitorais das zonas até as sessões, a segurança do transporte fica a cargo do tribunal. Fica a cargo do tribunal. Em alguns casos tem os batedores aqui na capital, em alguns anos eles levam até os locais, mas não tem em todo o estado. Certo. Agora, ainda sobre segurança das urnas eletrônicas, mais na questão tecnológica agora falando. Alguns candidatos ainda insistem em colocar em xeque a questão da segurança, da validade desses votos. Eleitores também acabam ficando com essa pulga atrás da orelha, digamos assim. No ponto de vista de quem lida com isso na tecnologia da informação, até que ponto isso pode ser colocado em dúvida? Nessa época de hoje, de mídias, redes sociais, né, colocam muitas matérias e que termina disseminando esse pânico, né, que o sistema não é seguro. Eu posso assegurar que nós estamos agora com 22 anos desse sistema, cada vez aprimorando, fechando as possíveis vulnerabilidades. Então, nunca houve uma fraude comprovada. Nós temos diversos mecanismos de segurança. Nós temos votação paralela no sábado, que é sorteado 3 urnas do Estado para fazer uma eleição paralela, para provar que, se votar no candidato A, aquele voto realmente vai ser depositado para o candidato. Nós temos uma auditoria que vamos fazer também nas sessões eleitorais. Nós temos o teste público de segurança. A cada 2 anos, em ano não eleitoral, é convocado, aberto a toda a área acadêmica, para que investigue a fundo as urnas eletrônicas e também auditorias. A própria urna, que muitas pessoas não sabem, é um equipamento totalmente isolado. Não há como ninguém entrar na urna. Ali, aquele resultado, após às 17 horas, já sai o resultado da sessão eleitoral. E aquele resultado já passa a ser conhecido. O resultado vai para o TRE, para nós totalizarmos o Estado, e o TSE totaliza para presidente. E mesmo assim, esses dados são criptografados, que só quem conhece os sistemas da Justiça Eleitoral que conhece, para poder fazer esse resultado e colocar no nosso sistema. Então, assim, é difícil aqui num momento desse a gente esgotar todas as barreiras e mecanismos de segurança que nós temos para assegurar que a urna é totalmente segura. Para tornar bem claro para o telespectador, ficaria de fato muito difícil violar a segurança de uma urna dessa, como você citou. Encerrada a votação às 5 da tarde, ela já divulga o resultado daquela urna. E aí as pessoas questionam, por exemplo, no somatório total dos votos. Mas aí é muito simples de resolver. Vai somando urna por urna, não tem como saber. O grande questionamento que ainda se levanta é durante a votação, se haveria como violar o funcionamento da urna durante o período de votação. Nós temos o registro digital do voto, que para nós é como se fosse o voto impresso. Então, quando você vota, aqueles votos que você vai dar para cada cargo, eles estão sendo guardados de forma embaralhada para resguardar o sigilo do voto. Mas se você pedir, por algum motivo, uma recontagem, vão estar lá todos os votos lá de cada eleitor que votou. Então, só não está impresso. Apenas estávamos preparados para ter o voto impresso, íamos estar com 5%, pelo menos ia ser um projeto piloto, mas por determinação judicial, né, do Supremo, não foi possível implementar ainda em 2018 o voto impresso. Nós não somos contra isso, o voto impresso. Apenas tem custo para a nação, é um processo que vai entrar um outro equipamento que trabalha com a parte mecânica, então vai ter mais quebra de urna, ou seja, tem alguns inconvenientes, mas não quer dizer, por não ter voto impresso, que o sistema é falho. É uma tendência para a próxima eleição, então, essa implementação do voto impresso? Vai depender, como eu disse, agora não depende mais da Justiça Eleitoral, está nas mãos da Justiça mesmo, vamos dizer assim, não eleitoral,
decidir se realmente não vai poder ser possível mais fazer o voto impresso. Ok. Marcos Maia, secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Norte, agradeço a sua presença. Os nossos telespectadores também agradecem. Desejamos que ocorra tudo na maior tranquilidade na nossa votação e na apuração também. Mais uma vez, muito obrigado e por aqui encerramos o nosso Câmara Repórter de hoje.